Vamos continuar falando do cenário internacional. Daqui a pouco nós vamos saber quem será o novo primeiro-ministro do Reino Unido. A escolha do próximo chefe do governo britânico será do Partido Conservador numa eleição interna. O resultado está previsto para ser anunciado às 8h30 da manhã, horário aqui de Brasília. Na disputa pelo cargo que Boris Johnson ocupou desde 2019 e também na posição de favorito está a atual secretária de Relações Exteriores, Liz Truss, e, em segundo lugar, disputando com ela, o ex-secretário de Finanças, Rishi Sunak. O processo de escolha começou com a renúncia do premier em julho, depois daquela série de escândalos que marcaram seu mandato, especialmente depois da pandemia. Além de perder o cargo, o ex-primeiro-ministro deixa o Reino Unido com a herança da pior crise econômica em décadas, provocada pela crise energética, mas também pelo efeito do Brexit, a saída da comunidade europeia, promovida e defendida por ele. E a gente segue falando sobre esse assunto, claro, com o nosso editor internacional, Diego Pavão, que vai explicar um pouco desse panorama pra gente. Diego, eu queria que você contasse um pouco, então, do que está previsto para hoje. A Liz Truss é a favorita e o que isso traz de previsões também para a economia do Reino Unido. Pois é, bom dia, Pri, bom dia, Thaís, bom dia para quem acompanha o CNN Money em casa. São dois candidatos com ideias diferentes de como contornar essa crise lá no Reino Unido. Eles têm essa postura diferente sobre impostos. A gente vai mostrar agora aqui uma arte mostrando umas características de cada um. Então, eu vou chamar a atenção para essa última aqui, ó, contra e a favor de auxílios econômicos. Liz Truss tem uma posição que ela fala que vai conseguir cortar impostos para ajudar os britânicos a lidarem com esse aumento nas contas de energia. Já Rishi Sunak diz que esse corte nos impostos não é possível e que a saída mesmo são os auxílios econômicos, esses pacotes que são oferecidos aos britânicos para eles poderem, por exemplo, pagar a conta de gás, conta de energia, já que a partir de outubro essas contas devem subir bastante, devem disparar no Reino Unido, muito por causa desses cortes de energia que a Rússia vem fazendo por causa ali da guerra da Ucrânia, também os efeitos da guerra da Ucrânia atingindo o Reino Unido, não só o Reino Unido, mas também outros países europeus. Aí aqui a gente tem também outras características dos dois candidatos. A Liz Truss é a secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, então ocupa um cargo de muito destaque no governo britânico. Foi uma das que ficou leal a Boris Johnson, então lá em julho teve aquela debandada de ministros que começou inclusive com o Rishi Sunak. Ele renunciou ao cargo citando diferenças com Boris Johnson, até falando em questões éticas em relação ao governo do primeiro-ministro Boris Johnson. Então ele renunciou ao cargo. Os dois são pró-Brexit. A Liz Truss chegou a dizer que era contra o Brexit, mas depois mudou de ideia. Então os dois estão hoje mais ou menos na mesma página no que diz respeito ao Brexit, mas diferem, como eu disse, na questão de como contornar a crise britânica. Contra os auxílios econômicos, Liz Truss dizendo isso, e Rishi Sunak se dizendo a favor desses auxílios econômicos. Importante dizer, ele foi o secretário de Finanças, né, o chamado chanceler do Exchequer, que é, no Reino Unido, o cargo do ministro que cuida da economia. Então, é um economista conhecido no Reino Unido, é um dos políticos mais ricos também do Reino Unido, e ele defende isso, dizendo que esses cortes aqui, esses cortes de impostos que a Liz Truss defende não são possíveis de serem realizados, e o mercado também vê ele com uma certa, dizendo que ele é o que entende, vamos dizer assim, de como fazer esses cortes de impostos e dizendo que não é possível ser feito isso. Diego, no fim de semana, os jornais britânicos, especialmente o Financial Times, dizendo o seguinte, que mesmo sendo pró-Brexit, e tem que ser, porque é uma pauta do Partido Conservador, eles não tinham como fazer uma defesa diferente disso, a percepção dos ingleses é que eles erraram na escolha, mas agora também não tem volta para trás, né? Quer dizer, ela ser pró-Brexit e ela é a favorita, impõe mais um desafio para além da crise atual, né? Pois é, existem algumas questões do Brexit que ainda precisam ser resolvidas. Por exemplo, a questão da Irlanda do Norte. A gente sabe que existe uma fronteira ali entre o Reino Unido e a Irlanda do Norte e essa questão da fronteira, a questão alfandegária dessa fronteira não foi resolvida totalmente. Inclusive, essa era uma das tarefas de Liz Truss como secretária de Relações Exteriores. A fronteira Reino Unido, Irlanda do Norte e Irlanda, né? República da Irlanda, um país soberano e que faz parte da União Europeia, mas que faz uma fronteira com o país Reino Unido, que não faz mais parte da União Europeia. Então, essa é uma das agendas do governo e é importante a gente dizer,
quem for o primeiro-ministro do próximo primeiro-ministro britânico, Liz Truss ou Rishi Sunak, vai ter que fazer isso pensando em manter a agenda do Partido Conservador sempre em alta, defender esses objetivos do Partido Conservador, porque o Reino Unido, em 2024, tem uma eleição geral. E aí, o Partido Trabalhista, a oposição, pode sim sair na frente. Então, o primeiro-ministro vai ter que fazer tudo isso mantendo, defendendo essa agenda do Partido Conservador e, claro, lidar com todos esses problemas na economia. Pois é, hoje a Reuters, os mercados estavam destacando que vai ser um grande desafio porque a inflação passa de 10%, tem aquela previsão do Goldman Sachs de que pode chegar a 20% no começo do ano, com essa previsão aí de preços do gás ainda elevados, hoje também interrupção do Nord Stream, impulsionando os preços do gás em mais de 30%, então uma situação bem complicada, mas que de certa forma traz um alívio essa definição do primeiro-ministro hoje, porque com o Boris Johnson ali naquele período de transição, o Reino Unido estava num limbo, meio sem... Exatamente, sem tomar nenhuma medida em relação a essa crise, com a Liz Truss, que é a favorita, já dizendo que na primeira semana em que assumir, deve tomar alguma decisão ali em relação à inflação, algum pacote para conter o aumento dos preços. E o pessoal está falando que a gente tem, então, imagens de Downing Street ao vivo agora, aí com a expectativa, os jornalistas, acho que aqui, esperando aí. Mostrando a famosa porta. Exatamente, a porta mais famosa do mundo, de Londres. Aí a residência do oficial... mundo, meu caro. Provavelmente, a residência oficial do primeiro-ministro. Só fazendo um destaque para essa questão de primeiro-ministro, o novo primeiro-ministro, que vai ser anunciado hoje, não vai se tornar o novo primeiro-ministro hoje. O primeiro-ministro do Reino Unido só assume o cargo efetivamente quando ele aceita um convite da rainha para formar um governo. E isso deve acontecer amanhã. Então, quem for escolhido... Mas que a rainha não vem, que ela não vai fazer isso pessoalmente pela primeira vez? Ela vai fazer pessoalmente, só que não em Londres. Pela primeira vez... ele vai ter que ir até ela. Exatamente. Pela primeira vez no reinado dela, de 70 anos, o primeiro-ministro vai ter que viajar até a Escócia, até o castelo de Balmoral, onde a rainha passa férias agora, passa essas férias de fim de verão. Ela costuma estar no castelo nessa época do ano. A gente sabe também que ela tem enfrentado alguns problemas de mobilidade recentemente. Então, pela primeira vez no reinado dela, o primeiro-ministro vai ser nomeado, vamos dizer assim, quando ele for até a Escócia falar com ela. E aí o que acontece, tradicionalmente, o protocolo a rainha convida o primeiro-ministro a formar um governo e aí o primeiro-ministro sai dizendo que ele aceitou o convite da rainha para formar um novo governo e aí sim ele se torna o novo primeiro-ministro do Reino Unido. Apesar de toda a crise, a tradição continua, o Big Ben continua super pontual Com e certeza. A tradicionalidade Isso se mantém. Completamente mantido.